Fala pessoal, eu já falei sobre o licenciamento ambiental, mas o que é o licenciamento ambiental na prática? O que o profissional que atua nessa área ele tem que fazer? Na verdade, a partir do primeiro contato com uma empresa, ele vai analisar se aquelas atividades realmente necessitam do licenciamento ambiental. Tem algumas atividades que não precisariam do licenciamento ambiental e outras atividades que precisam. E aí, geralmente, as empresas podem ficar meio confusas na hora de determinar se realmente precisa do licenciamento ambiental. Um exemplo simples é uma empresa que faz locação, aluga equipamentos ou containers. A atividade de locação, que geralmente consta no CNPJ da empresa, essa atividade não precisa de licença ambiental. Para você alugar alguma coisa, você não precisa de uma autorização do órgão ambiental, sendo que a atividade de aluguel não tem impacto. Mas essa empresa que aluga, ela também fabrica esse equipamento ou ela faz manutenção desse equipamento. Então essa atividade de manutenção ou de fabricação que está por trás da atividade do aluguel, ela sim precisa do licenciamento. Então isso às vezes traz certa dúvida, né, do empreendedor se realmente ele precisa da licença ambiental, sendo que ele só vê a atividade dele final, a atividade do aluguel, né? E aí, muitas das vezes, ele só acaba descobrindo que realmente precisa quando ele é autuado, né? O órgão ambiental ele solicita a licença ambiental e ele diz que não tem. E aí ele vai descobrir que realmente ele precisava disso, mas ele não, né, buscou saber essa necessidade quando ele começou a atividade. E aí ele pode levar uma multa por estar operando, né, estar executando uma atividade sem essa autorização do órgão ambiental. É onde as empresas costumam procurar o profissional que atua com o licenciamento. Então você vai, né, fazer uma análise ali do que realmente a empresa faz. Na verdade, saber fazer as perguntas certas, porque o seu cliente ele vai te dar somente a atividade final que ele faz, no caso um aluguel. Ok, você identificando se realmente aquela empresa, né, aquelas atividades necessitam do licenciamento ambiental, essa empresa, né, vai precisar de uma ajuda, porque primeiro, né, que eles não têm tempo para ficar correndo atrás de um processo, principalmente por não entender. Então isso se torna mais demorado ainda para a empresa, no caso, né, para o seu cliente. Então ele pede ajuda a um profissional que já entende do processo, né, vai poder orientar e vai poder fazer esse trâmite junto ao órgão competente de maneira mais rápida. Quando você fecha, né, com o cliente para fazer um processo de licenciamento ambiental, você identifica, além das atividades que precisam do licenciamento, você vai identificar qual o órgão competente que vai que vai liberar essa licença ambiental. Como assim? No caso de uma atividade que tem um impacto no local, no exemplo do que eu dei da locação do equipamento, a manutenção do equipamento ou a fabricação é feito somente naquele endereço, naquele quadrado. Então, aquele impacto ali vai ser somente naquele lugar. Então, geralmente, o licenciamento ambiental é feito pelo próprio órgão ambiental do município. No caso do impacto ser não somente no local, mas ter um impacto em outros locais, no exemplo de um transporte com produto perigoso, um produto químico, ele vai estar transitando entre um município e outro. Então, nesse caso, o impacto desse transporte, qual seria esse impacto? De acontecer um acidente, de derramar, né, esse produto perigoso, esse produto químico. Então, o impacto seria em mais de um local. Então, não é o município, né? Seria o órgão estadual. Então, eu já sei que eu não posso dar entrada nessa licença ambiental junto ao órgão do município. Eu preciso dar entrada junto ao órgão estadual. Então, já é um órgão diferente, com exigências um pouco diferentes. Nesse caso, eu vou estar orientando esse cliente, né, a documentação necessária para ele poder conseguir a licença ambiental. Então, a gente dá um suporte na obtenção dos documentos. Às vezes a empresa não sabe, né, alguns nomes mais específicos, os termos técnicos, ou aonde ele consegue solicitar aquela documentação, qual secretaria do município que ele precisa tirar uma certidão,
ou uma aprovação de projeto. Então, o empreendedor da área do licenciamento ambiental, ele orienta também para a obtenção dessa documentação. Após essa orientação dos documentos, você também analisa, porque às vezes o documento vem com alguma inscrição errada ou não consta, né, a atividade daquele cliente. E isso, se você deixar para o órgão ambiental identificar esse problema, até o órgão ambiental te exigir, fazer as exigências novamente dessa pendência, você perde mais tempo para estar conseguindo a licença ambiental. Lembrando que você só pode executar a sua atividade da sua empresa se você obtiver a licença ambiental. Então, ela é antes do início da atividade, sendo que isso muitas vezes não acontece. A empresa começa a atividade, só depois ela busca a licença ambiental, né? Então, a gente fica atento aí em relação a essa questão. A gente orienta também, né, a parte prática da atividade na empresa. A gente dá uma olhada no local onde é feitas as atividades e a gente, né, com o tempo, você vai identificando o que pode ser melhorado ali. No meu caso, como eu já tinha trabalhado no órgão ambiental, eu já tinha aquela visão do órgão ambiental em relação às exigências. Não tem que ser perfeito, mas a forma das atividades, elas não podem permitir que, se acontecer qualquer vazamento ou numa manutenção, aquilo ali possa cair no solo, né, ou na água, ou, né, ou atmosfera, para poder contaminar, poluir. Então, a gente dá uma orientada em relação a alguma adequação que pode ser feita antes que o órgão ambiental chegue para fazer uma visita e conferir se realmente, né, aquelas informações que foram repassadas estão de acordo. Feito isso, o profissional agenda com o órgão ambiental para estar entregando toda essa documentação e abrindo esse processo. E após isso, vai monitorando junto ao órgão ambiental, monitorando o processo, se ele está tramitando dentro do órgão ambiental, se ele já foi para análise, se já tem previsão de vistoria no local, porque, né, como o órgão ambiental tem outras demandas, às vezes, se você não ficar, né, em cima cobrando, acaba ficando para depois. Então, após essa abertura desse processo, após o órgão ambiental fazer uma visita, né, no endereço e olhar toda a documentação que você entregou, ver como as atividades são executadas naquele local, ele pode fazer novas exigências além das exigências padrões que a gente tem para poder abrir o processo. Então, quando ele faz essas novas exigências, a gente visita novamente, né, a empresa junto com essa solicitação de documentos ou de esclarecimentos, e a gente orienta o cliente de como cumprir, né, ou elabora algum outro documento e esclarece junto ao órgão ambiental. Na verdade, é como se você fosse um responsável daquela empresa que está fazendo essa ponte entre a empresa e o órgão ambiental, porque a empresa não tem tempo e nem tem conhecimento para fazer isso, então ela prefere repassar. Ela poderia fazer sozinha? Poderia, sem problema algum, mas acontece, mas raramente isso acontece devido às outras demandas que as empresas têm, e isso acaba atrasando mais o processo de licenciamento. Então, a função do profissional dessa área nada mais é do que orientar e fazer com que o processo aconteça mais rápido possível para essa licença ambiental sair. Após essa visita, né, do órgão ambiental, após as exigências, após cumprir essas exigências, muito importante se atentar aos prazos sempre, né, para evitar multas e algumas penalidades. Acompanha, monitora, cobra o órgão ambiental até que seja emitida a tão sonhada licença. É uma expectativa muito grande para o empreendedor conseguir a licença ambiental. É um troféu e é muito legal você compartilhar disso. Demora, depende, né, das demandas do órgão ambiental, depende do tempo que você cumpre as exigências. Se você cumprir rápido, vai andar mais rápido. Se você demorar, até porque quando ele volta para o final da fila dos processos daquele analista que está acompanhando o seu processo. Mas é muito legal essa parte do licenciamento, principalmente para quem gosta, né, de resolver problemas, de quem gosta de ter contato, né, com outras pessoas, de conversar, porque você trata com o cliente que é outras pessoas, cada hora você tá com uma pessoa diferente, de uma empresa diferente, e no órgão ambiental a mesma coisa, cada hora o processo tá com um analista diferente, você tem que conversar, você tem
que esclarecer, você tem que, né, saber se comunicar. E isso você só vai descobrindo com o tempo, quando você começa a fazer e começa a despertar em você habilidades que você não sabia que tinha. E isso é muito gratificante, assim, você se conhecer, né? Nossa, eu não sabia que eu tinha essa habilidade, e que legal, eu posso melhorar, posso fazer diferente, posso fazer mais. O que mais que eu posso fazer que eu ainda não sei? Então, a dica que eu dou, né, para vocês em relação ao licenciamento ambiental, a prática, se tiver dúvidas em relação a como orientar, né, o seu cliente, não tenha vergonha de falar, que você vai confirmar essa informação, né, que você vai buscar ter certeza se é realmente dessa forma que tem que ser feito, do que você passar uma informação que não é verdadeira e que pode impactar, né? Tem informações que não vão ter impacto, mas vão ter outras que sim, pode impactar o seu cliente. E ser verdadeiro, né, e transparente em relação à sua orientação é muito importante, porque se você fala algo que não é verdadeiro, quando você falar algo verdadeiro, vai, né, pode existir essa dúvida aí e não é legal, né, a gente ter o pé atrás com os parceiros, né, com aqueles que confiaram o trabalho a você e ficar na dúvida se realmente pode confiar.